O Templo 1920 por H.P. Lovecraft, manuscrito encontrado na costa de Yucatán. Em 20 de agosto de 1917, eu, Karl Heinrich Graf von Augsburg-Ehrenstein, tenente-comandante da Marinha Imperial Alemã e responsável pelo submarino U-29, deposito esta garrafa e este registro no Oceano Atlântico, em um ponto desconhecido para mim, mas provavelmente próximo à latitude norte 20 graus e longitude oeste 35 graus, onde minha embarcação jaz avariada no fundo do mar. Faço isso movido pelo desejo de expor ao público certos fatos incomuns, algo que, com toda probabilidade, não sobreviverei para realizar pessoalmente, já que as circunstâncias ao meu redor são tão ameaçadoras quanto extraordinárias, envolvendo não apenas a irremediável inutilização do U-29, mas também o abalo da minha férrea vontade germânica de uma maneira desastrosa. Na tarde de 18 de junho, conforme relatado por rádio ao U-61, que seguia para Kiel, torpedeamos o cargueiro britânico Victory, de Nova York para Liverpool, na latitude norte 45 graus 16 minutos e longitude oeste 28 graus 34 minutos, permitindo que a tripulação partisse nos botes para que pudéssemos obter uma boa filmagem para os registros do almirantado. O navio afundou de maneira bastante pitoresca, com a proa indo primeiro, a popa erguendo-se bem acima da água, enquanto o casco descia verticalmente rumo ao fundo do mar. Nossa câmera captou tudo, e lamento que um rolo de filme tão magnífico nunca chegue a Berlim. Depois disso, afundamos os botes salva-vidas com nossos canhões e submergimos. Quando emergimos ao pôr do sol, o corpo de um marinheiro foi encontrado no convés, com as mãos agarradas ao corrimão de maneira curiosa. O pobre infeliz era jovem, de pele morena e muito bonito, provavelmente um italiano ou grego, e sem dúvida membro da tripulação do Victory. Evidentemente, ele havia buscado refúgio na própria embarcação que foi forçada a destruir seu navio. Mais uma vítima da injusta guerra de agressão que os cães ingleses travam contra a pátria. Nossos homens revistaram-no em busca de lembranças e encontraram em seu bolso um estranho pedaço de marfim esculpido, representando a cabeça de um jovem coroado de louros. Meu colega, o tenente Clancy, acreditou que o objeto era muito antigo e de grande valor artístico, e por isso tomou-o para si. Como algo assim foi parar nas mãos de um simples marinheiro, nem ele nem eu conseguimos imaginar. Quando o cadáver foi atirado ao mar, 2 incidentes causaram grande inquietação entre a tripulação. Os olhos do morto estavam fechados, porém, ao ser arrastado para a murada, foram sacudidos e se abriram, e muitos homens tiveram a estranha ilusão de que eles fitavam Schmidt e Zimmer de forma fixa e zombeteira, enquanto ambos se debruçavam sobre o corpo. O contramestre Müller, um homem idoso que deveria saber mais do que se deixar levar por superstições de camponês alsaciano, ficou tão perturbado com essa impressão que acompanhou o cadáver na água e jurou que, depois de afundar um pouco, recolheu os membros numa posição de nado e disparou para o sul sob as ondas. Clancy e eu não gostamos dessas demonstrações de ignorância plebeia e repreendemos severamente os homens, especialmente Müller. No dia seguinte, uma situação bastante problemática surgiu devido ao mal-estar de alguns tripulantes. Era evidente que estavam sofrendo com a tensão nervosa da longa viagem e haviam tido pesadelos. Vários pareciam completamente atordoados e estúpidos, e após me certificar de que não estavam simulando sua fraqueza, dispensei-os de suas funções. O mar estava bastante agitado, então descemos a uma profundidade onde as ondas fossem menos incômodas. Ali estávamos relativamente tranquilos, apesar de uma corrente sul um tanto enigmática que não conseguíamos identificar em nossos mapas oceanográficos. Os gemidos dos homens enfermos eram decididamente irritantes, mas, como não pareciam estar desmoralizando o restante da tripulação, não recorremos a medidas extremas. Nosso plano era permanecer onde estávamos e interceptar o transatlântico Dacia, mencionado em informações obtidas por agentes em Nova York. No início da noite, emergimos à superfície e encontramos o mar menos revolto. A fumaça de um couraçado era visível no horizonte ao norte, mas nossa distância e capacidade de submergir nos mantinham seguros. O que mais nos preocupava era a conversa do contramestre Müller, que ficava cada vez mais delirante conforme a noite avançava. Ele estava em um estado infantil detestável e balbuciava sobre uma ilusão de cadáveres à deriva, passando diante das vigias submersas.
Corpos que o olhavam intensamente e que ele reconhecia apesar do inchaço, como aqueles que vira morrer em algumas de nossas vitoriosas façanhas alemãs. E dizia que o jovem que havíamos encontrado e lançado ao mar era o líder deles. Isso era macabro e anormal. Então prendemos Müller com grilhões e o castigamos severamente. A tripulação não gostou da punição, mas a disciplina era necessária. Também negamos o pedido de uma delegação liderada pelo marinheiro Zimmer para que a curiosa cabeça de marfim esculpida fosse jogada ao mar. No dia 20 de junho, os marinheiros Baum e Schmidt, que haviam adoecido no dia anterior, tornaram-se violentamente insanos. Lamentei que não tivéssemos um médico entre os oficiais, pois vidas alemãs são preciosas. Mas os constantes delírios dos dois sobre uma terrível maldição eram altamente subversivos para a disciplina, então tomamos medidas drásticas. A tripulação aceitou o acontecimento de forma taciturna, mas isso pareceu acalmar Müller, que a partir de então não nos causou mais problemas. À noite, libertamo-lo e ele retornou silenciosamente às suas funções. Na semana que se seguiu, todos estávamos muito nervosos, à espera do Dacia. A tensão foi agravada pelo desaparecimento de Müller e Zimmer, que, sem dúvida, cometeram suicídio devido aos medos que pareciam atormentá-los, embora ninguém os tenha visto efetivamente saltar para o mar. Eu fiquei até aliviado por me livrar de Müller, pois até mesmo seu silêncio afetava negativamente a tripulação. Agora, todos pareciam inclinados a permanecer calados, como se guardassem um medo secreto. Muitos estavam doentes, mas nenhum causava distúrbios. O tenente Clancy estava irritado com a tensão e se incomodava com as menores trivialidades, como a crescente quantidade de golfinhos que se reunia ao redor do U-29 e a intensidade cada vez maior daquela corrente sul que não constava em nosso mapa. Por fim, tornou-se evidente que havíamos perdido completamente o Dacia. Falhas como essa não são incomuns, e estávamos mais aliviados do que desapontados, pois isso significava que nosso retorno a Wilhelmshaven estava garantido. Ao meio-dia de 28 de junho, viramos para Nordeste, e apesar de alguns emaranhamentos um tanto cômicos com as incomuns massas de golfinhos, logo estávamos em movimento. A explosão na sala de máquinas às 14 horas foi totalmente inesperada. Nenhum defeito na maquinaria ou descuido dos homens havia sido notado, e, no entanto, sem aviso, a embarcação foi sacudida de ponta a ponta por um choque colossal. O tenente Clancy correu até a sala de máquinas, encontrando o tanque de combustível e a maior parte do mecanismo destruídos, além dos engenheiros Raab e Schneider mortos instantaneamente. Nossa situação tornou-se subitamente grave, pois, embora os regeneradores químicos de ar estivessem intactos e ainda pudéssemos operar os dispositivos para submergir e emergir, bem como abrir as escotilhas enquanto houvesse ar comprimido e baterias, estávamos completamente incapazes de propulsionar ou guiar o submarino. Buscar resgate nos botes significaria nos entregarmos nas mãos de inimigos irracionalmente rancorosos contra nossa grande nação alemã, e nosso rádio, desde o incidente com o Victory, não conseguia mais nos colocar em contato com nenhum outro U-boat da Marinha Imperial. Desde o momento do acidente até 2 de julho, derivamos constantemente para o sul, quase sem planos e sem encontrar qualquer embarcação. Os golfinhos ainda cercavam o U-29, um fenômeno bastante notável, considerando a distância que já havíamos percorrido. Na manhã do dia 2 de julho, avistamos um navio de guerra ostentando as cores americanas, e os homens ficaram extremamente inquietos com o desejo de se render. Por fim, o tenente Clancy teve que atirar em um marinheiro chamado Traube, que insistia com especial veemência nesse ato anti-alemão. Isso acalmou a tripulação por um tempo e submergimos sem sermos vistos. Na tarde seguinte, uma densa revoada de aves marinhas surgiu do sul e o oceano começou a se agitar de maneira sinistra. Fechamos nossas escotilhas e aguardamos os desdobramentos até percebermos que precisaríamos submergir ou seríamos engolidos pelas ondas cada vez mais violentas. A pressão do ar e a eletricidade estavam diminuindo e desejávamos evitar qualquer uso desnecessário de nossos já escassos recursos mecânicos. Mas nesse caso não havia escolha. Não descemos muito e quando após algumas horas o mar acalmou, decidimos retornar à superfície. No entanto, surgiu um novo problema. A embarcação não respondia aos nossos comandos, apesar de todos os esforços dos mecânicos.
À medida que os homens ficavam mais aterrorizados com esse cativeiro submarino, alguns começaram a murmurar novamente sobre a estatueta de marfim do Tenente Clancy, mas a visão de uma pistola automática os acalmou. Mantivemos aqueles pobres diabos ocupados o máximo possível, mexendo nas máquinas, mesmo quando sabíamos que era inútil. Clancy e eu costumávamos dormir em turnos diferentes, e foi durante o meu sono por volta das 5 horas da manhã de 4 de julho que a revolta geral explodiu. Os 6 porcos restantes da tripulação, convencidos de que estávamos perdidos, subitamente se entregaram a um frenesi insano por termos nos recusado a nos render ao couraçado Yankee 2 dias antes. Entregaram-se a uma fúria delirante de gritos, destruição e blasfêmias. Uivavam como os animais que eram, quebrando instrumentos e móveis indiscriminadamente, gritando bobagens sobre a maldição da estatueta de marfim e o jovem morto e sombrio que os observava e nadava para longe. O tenente Clancy parecia paralisado e inútil, como se poderia esperar de um finlandês fraco e afeminado. Matei todos os 6 homens, pois era necessário, e garanti que nenhum permanecesse vivo. Expulsamos os corpos pelas escotilhas duplas e ficamos sozinhos no U-29. Clancy parecia muito nervoso e bebia em excesso. Decidimos permanecer vivos o máximo possível, usando nosso grande estoque de provisões e o suprimento químico de oxigênio, que não haviam sido afetados pelas ações insanas daqueles cães imundos. Nossos compasses, profundímetros e outros instrumentos delicados foram destruídos, de modo que dali em diante nossa única navegação dependeria de suposições baseadas em nossos relógios, no calendário e na nossa aparente deriva, conforme os objetos que pudéssemos avistar pelos vigias ou da torre de comando. Felizmente, nossas baterias de armazenamento ainda tinham longa capacidade de uso, tanto para a iluminação interna quanto para o holofote. Frequentemente lançávamos um feixe de luz ao redor do submarino, mas tudo que víamos eram golfinhos nadando paralelamente ao nosso curso à deriva. Cientificamente, aquilo me intrigava, pois, embora o Delphinus delphis comum seja um mamífero cetáceo incapaz de sobreviver sem ar, observei um dos nadadores atentamente por 2 horas e não o vi alterar sua condição submersa. Com o passar do tempo, Clancy e eu concluímos que ainda estávamos à deriva para o sul, enquanto afundávamos cada vez mais. Observávamos a fauna e a flora marinhas, lendo bastante sobre o assunto nos livros que eu havia trazido comigo para momentos de lazer. No entanto, não pude deixar de notar o conhecimento científico inferior do meu companheiro. Sua mente não era prussiana, mas inclinada a devaneios e especulações sem valor. A perspectiva de nossa morte iminente o afetava de maneira curiosa, e ele frequentemente se entregava a preces de remorso pelos homens, mulheres e crianças que havíamos enviado ao fundo do mar, esquecendo-se de que todas as coisas são nobres quando servem ao Estado alemão. Com o tempo, ele se tornou visivelmente perturbado, passando horas fitando sua estatueta de marfim e tecendo histórias fantasiosas sobre coisas perdidas e esquecidas nas profundezas do oceano. Às vezes, como um experimento psicológico, eu o encorajava nesses devaneios e ouvia suas intermináveis citações poéticas e relatos de navios naufragados. Sentia pena dele, pois não gosto de ver um alemão sofrer, mas ele não era um bom homem para morrer junto comigo. Quanto a mim, eu me sentia orgulhoso, sabendo que a pátria reverenciaria minha memória e que meus filhos seriam ensinados a ser homens como eu. Em 9 de agosto, avistamos o fundo do oceano e lançamos um feixe poderoso de luz para iluminá-lo. Era uma vasta planície ondulante, coberta em sua maioria por algas marinhas e repleta de conchas de pequenos moluscos. Aqui e ali havia objetos viscosos de contornos enigmáticos, envoltos em vegetação marinha e incrustados de cracas, que Clancy insistia serem navios antigos jazendo em seus túmulos. No entanto, algo em particular o intrigou. Um pico de matéria sólida, sobressaindo do leito oceânico a quase 4 pés em seu ápice, com cerca de 2 pés de espessura, lados planos e superfícies superiores lisas que se encontravam em um ângulo obtuso. Eu considerei aquilo apenas uma formação rochosa exposta, mas Clancy acreditava ver inscrições esculpidas em sua superfície. Depois de algum tempo, ele começou a tremer e desviou o olhar da cena, como se estivesse assustado, mas não conseguiu dar nenhuma explicação, exceto que se sentia oprimido pela vastidão, escuridão, isolamento, antiguidade e mistério dos abismos oceânicos.
Sua mente estava fatigada, mas eu sou sempre um alemão e fui rápido em notar duas coisas. Que o U-29 estava resistindo esplendidamente à pressão das profundezas e que aqueles estranhos golfinhos ainda nos cercavam, mesmo em uma profundidade onde a existência de organismos superiores é considerada impossível pela maioria dos naturalistas. Eu tinha certeza de que havia superestimado nossa profundidade anteriormente. Ainda assim, era inegável que estávamos suficientemente fundo para tornar esses fenômenos notáveis. Nossa velocidade em direção ao sul, conforme estimada pelo fundo oceânico, correspondia aproximadamente ao que eu havia calculado a partir dos organismos observados em níveis superiores. Foi às 15h15 do dia 12 de agosto que o pobre Clancy enlouqueceu completamente. Ele estava na torre de comando, utilizando o holofote, quando o vi romper na biblioteca, onde eu estava lendo, e seu rosto imediatamente o denunciou. Repetirei aqui o que ele disse, enfatizando as palavras que destacou. Ele está chamando. Ele está chamando. Eu o ouço. Precisamos ir. Enquanto falava, pegou sua estatueta de marfim da mesa, guardou-a no bolso e agarrou meu braço, tentando me arrastar até o convés. Em um instante, compreendi que ele pretendia abrir a escotilha e se lançar comigo na água, um delírio suicida e homicida para o qual eu não estava preparado. Quando resisti e tentei acalmá-lo, ele se tornou ainda mais violento, dizendo: "Venha agora, não espere até mais tarde. É melhor se arrepender e ser perdoado do que desafiar e ser condenado." Então tentei a abordagem oposta e lhe disse que ele estava louco, lamentavelmente demente. Mas ele permaneceu impassível e gritou: "Se estou louco, isso é misericórdia. Que os deuses tenham piedade do homem que, em sua insensibilidade, consegue permanecer são até o fim horrendo. Venha e enlouqueça enquanto ele a chama com misericórdia." Esse desabafo pareceu aliviar a pressão em sua mente, pois ao terminar ele se tornou muito mais brando, pedindo apenas que eu deixasse partir sozinho, caso eu não quisesse acompanhá-lo. Minha decisão tornou-se imediatamente clara. Ele era alemão, mas apenas um renano e um plebeu, e agora um lunático potencialmente perigoso. Ao atender ao seu pedido suicida, eu me livraria de alguém que não era mais um companheiro, mas sim uma ameaça. Pedi que me entregasse a estatueta de marfim antes de partir, mas essa solicitação provocou nele uma risada sinistra, e não insisti. Depois, perguntei se ele gostaria de deixar algum presente ou um cacho de cabelo para sua família na Alemanha, caso eu fosse resgatado. Mas novamente ele soltou aquela risada estranha. Assim, quando ele começou a subir a escada, fui até os controles e, respeitando os intervalos adequados, acionei a maquinaria que o enviou para a morte. Depois que vi que ele não estava mais a bordo, joguei o holofote sobre a água na tentativa de obter um último vislumbre dele, pois queria verificar se a pressão da água o esmagaria, como teoricamente deveria acontecer, ou se seu corpo permaneceria intacto, como aqueles extraordinários golfinhos. No entanto, não consegui encontrar meu falecido companheiro, pois os golfinhos estavam agrupados densamente ao redor da torre de comando, obscurecendo minha visão. Naquela noite, lamentei não ter retirado sorrateiramente a estatueta de marfim do bolso do pobre Clancy antes que ele partisse, pois a lembrança dela me fascinava. Eu não conseguia esquecer aquela cabeça jovem e bela, com sua coroa de folhas, embora eu não seja, por natureza, um artista. Também me arrependia de não ter mais ninguém com quem conversar. Clancy, embora não estivesse à minha altura intelectual, era muito melhor do que a solidão absoluta. Não dormi bem naquela noite e fiquei me perguntando exatamente quando o fim chegaria. Certamente minhas chances de resgate eram mínimas. No dia seguinte, subi até a torre de comando e iniciei as habituais explorações com o holofote. Ao norte, a paisagem era praticamente a mesma dos últimos 4 dias, desde que avistamos o fundo do oceano, mas percebi que o deslocamento do U-29 havia se tornado menos acelerado. Quando girei o facho de luz para o sul, notei que o leito oceânico à frente descia abruptamente, apresentando em certos pontos blocos de pedra curiosamente regulares, dispostos como se seguissem padrões definidos. O submarino não desceu imediatamente para acompanhar a nova profundidade, de modo que logo fui forçado a ajustar o holofote para projetar um feixe de luz nitidamente para baixo. Devido à brusca mudança de inclinação, um fio se desconectou, exigindo uma demora de vários minutos para o reparo. Mas, finalmente, a luz voltou a se acender, iluminando o vale marinho abaixo de mim.
Não sou propenso a emoções de qualquer tipo, mas meu assombro foi imenso ao ver o que aquela luz elétrica revelou. E, no entanto, sendo educado na melhor cultura prussiana, eu não deveria ter ficado surpreso, pois tanto a geologia quanto as tradições nos falam de grandes transformações nas áreas oceânicas e continentais. O que vi foi uma vasta e complexa extensão de edifícios em ruínas, todos de uma arquitetura magnífica, embora inclassificável, e em vários estados de preservação. A maioria parecia ser de mármore, brilhando intensamente sob os raios do holofote, e o plano geral sugeria uma grande cidade situada no fundo de um vale estreito, com inúmeros templos e vilas isoladas espalhados pelas encostas íngremes acima. Os telhados haviam desabado e as colunas estavam quebradas, mas ainda permanecia ali uma aura de esplendor imemorial que nada poderia apagar. Confrontado, enfim, com Atlântida, que até então eu considerava um mito em grande parte fantasioso, tornei-me o mais ávido dos exploradores. No fundo daquele vale, um rio outrora fluíra, pois ao examinar a cena mais atentamente, vi os restos de pontes de pedra e mármore, muralhas costeiras, terraços e diques que, em tempos antigos, haviam sido verdejantes e belos. Em meu entusiasmo, cheguei a beirar a idiotia e o sentimentalismo de Clancy, demorando a perceber que a corrente sul finalmente cessara, permitindo ao U-29 descer lentamente sobre a cidade submersa, como um aeroplano que pousa sobre uma cidade da superfície. Demorei também a notar que a estranha escola de golfinhos havia desaparecido. Após cerca de 2 horas, o submarino repousava em uma praça pavimentada próxima à parede rochosa do vale. De um lado, eu podia ver toda a cidade descendo suavemente até a antiga margem do rio. Do outro, em uma proximidade surpreendente, eu me encontrava diante da ricamente ornamentada e perfeitamente preservada fachada de um grande edifício, evidentemente um templo, escavado na rocha sólida. Só posso especular sobre a autoria original dessa obra titânica. A fachada, de imensa magnitude, aparentemente oculta um grande espaço interno, pois suas janelas são numerosas e amplamente distribuídas. No centro, abria-se uma imensa porta, acessível por uma impressionante escadaria, cercada por entalhes requintados, que representavam figuras em um frenesi bacanal em relevo. As colunas imponentes e o friso eram os mais proeminentes, ambos adornados com esculturas de beleza indescritível, retratando claramente cenas pastorais idealizadas e procissões de sacerdotes e sacerdotisas, carregando estranhos artefatos cerimoniais em adoração a um deus radiante. A arte era de uma perfeição fenomenal, amplamente helênica em conceito, mas estranhamente singular. Ela transmitia uma sensação de antiguidade terrível, como se fosse o ancestral mais remoto e não imediato da arte grega. Tampouco duvido que cada detalhe dessa obra maciça tenha sido esculpido diretamente na rocha virgem de nosso planeta. É manifestamente uma parte da parede do vale, embora eu não consiga imaginar como o vasto interior foi escavado. Talvez uma caverna ou uma série de cavernas tenham servido como núcleo da construção. Nem o tempo nem a submersão corroeram a grandeza primitiva desse santuário assombroso, pois santuário ele deve ser. E hoje, após milhares de anos, permanece intocado e inviolável na noite interminável e no silêncio de um abismo oceânico. Não posso calcular quantas horas passei contemplando a cidade submersa com seus edifícios, arcos, estátuas e pontes, além do colossal templo com sua beleza e mistério. Embora eu soubesse que a morte estava próxima, minha curiosidade era avassaladora e eu movia o feixe de luz do holofote na ânsia de descobrir mais. O raio de luz me permitiu perceber muitos detalhes, mas se recusou a revelar qualquer coisa no interior da imensa porta do templo escavado na rocha. Depois de um tempo, desliguei a energia, consciente da necessidade de conservá-la. Os raios estavam agora perceptivelmente mais fracos do que nas semanas de deriva. E como se minha ânsia de explorar crescesse com a iminente privação de luz, o desejo de desvendar os segredos submersos se intensificou. Eu, um alemão, seria o primeiro a caminhar por essas vias esquecidas há eras. Peguei e examinei um traje de mergulho profundo feito de placas de metal interligadas e testei a luz portátil e o regenerador de ar. Embora soubesse que teria dificuldades para operar as escotilhas duplas sozinho, acreditava que minha habilidade científica superaria todos os obstáculos, permitindo-me caminhar pessoalmente pela cidade morta. No dia 16 de agosto, consegui sair do U-29 e, com grande esforço, percorri as ruas arruinadas e sufocadas pela lama até o antigo rio.
Não encontrei esqueletos ou outros restos humanos, mas colhi uma enorme riqueza de conhecimento arqueológico por meio de esculturas e moedas. Sobre isso não posso falar agora, exceto para expressar meu assombro diante de uma cultura que atingira seu pleno apogeu, enquanto os habitantes das cavernas ainda vagavam pela Europa e o Nilo fluía despercebido até o mar. Outros, guiados por este manuscrito, caso um dia seja encontrado, deverão desvendar os mistérios que apenas posso insinuar. Retornei ao submarino quando minhas baterias elétricas começaram a enfraquecer, decidido a explorar o Templo Rochoso no dia seguinte. No dia 17, à medida que minha ânsia de desvendar o mistério do templo se tornava ainda mais intensa, fui assolado por uma grande decepção. Descobri que os materiais necessários para reabastecer a luz portátil haviam sido destruídos na revolta daqueles porcos em julho. Minha fúria não conhecia limites, mas meu senso alemão me impediu de me aventurar despreparado no interior completamente escuro, que poderia ser o covil de algum indescritível monstro marinho ou um labirinto de passagens do qual jamais conseguiria sair. Tudo o que pude fazer foi acionar o minguante holofote do U-29 e, com sua ajuda, subir os degraus do templo para estudar as esculturas exteriores. O feixe de luz penetrava pela porta em um ângulo ascendente e eu olhei para dentro, na esperança de vislumbrar algo, mas tudo foi em vão. Nem mesmo o teto era visível, e embora tenha dado alguns passos para dentro depois de testar o chão com um bastão, não tive coragem de avançar mais. Além disso, pela primeira vez na vida, senti a emoção do medo. Comecei a compreender a origem de alguns dos humores sômbrios do pobre Clancy, pois à medida que o templo me atraía cada vez mais, eu temia seus abismos aquáticos com um terror cego e crescente. Retornando ao submarino, desliguei as luzes e sentei-me para pensar no escuro. A eletricidade agora precisava ser poupada para emergências. No sábado, dia 18, passei o dia inteiro em completa escuridão, atormentado por pensamentos e memórias que ameaçavam subjugar minha vontade alemã. Clancy enlouquecera e perecera antes mesmo de alcançar este sinistro vestígio de um passado doentio e remoto e chegar a me aconselhar a segui-lo. Seria o destino o responsável por preservar minha sanidade apenas para me conduzir irresistivelmente a um fim mais horrível e impensável do que qualquer homem jamais ousara imaginar. Estava claro que meus nervos estavam sob terrível tensão e eu precisava afastar essas impressões típicas de homens mais fracos. Não consegui dormir na noite de sábado e liguei as luzes, sem me importar com o futuro. Era irritante que a eletricidade não durasse tanto quanto o ar e os mantimentos. Reacendi meus pensamentos sobre eutanásia e examinei minha pistola automática. Perto do amanhecer, devo ter adormecido com as luzes acesas, pois despertei ontem à tarde na mais completa escuridão, descobrindo que as baterias haviam se esgotado. Acendi vários fósforos em sucessão e me arrependi desesperadamente da imprudência que nos levou, há muito tempo, a usar as poucas velas que carregávamos. Após o brilho da última chama que me permiti desperdiçar, sentei-me em silêncio, sem nenhuma luz. Enquanto refletia sobre o fim inevitável, minha mente percorreu os eventos passados e trouxe à tona uma impressão adormecida até então, algo que faria um homem mais fraco e supersticioso estremecer. A cabeça do deus radiante esculpida nas esculturas do Templo Rochoso era a mesma daquela pequena peça de marfim esculpida que o marinheiro morto trouxera do mar e que o pobre Clancy levara de volta para ele. Fiquei um pouco atordoado com essa coincidência, mas não senti medo. Apenas pensadores inferiores se apressam em explicar o singular e o complexo pelo atalho primitivo do sobrenatural. A coincidência era estranha, mas eu era um raciocinador sólido demais para conectar circunstâncias que não admitiam nenhuma ligação lógica, ou para associar de maneira sobrenatural os eventos desastrosos que haviam me conduzido do caso Victory até minha situação atual. Sentindo necessidade de mais descanso, tomei um sedativo e consegui dormir mais um pouco. Minha condição nervosa se refletiu nos sonhos, pois parecia ouvir os gritos de pessoas se afogando e ver rostos mortos pressionados contra as vigias do submarino. E entre os rostos sem vida estava o rosto vivo e zombeteiro do jovem com a imagem de marfim. Devo ter cuidado ao relatar meu despertar hoje, pois estou abalado e muito do que percebo é inevitavelmente misturado a alucinações. Psicologicamente, meu caso é extremamente interessante e lamento que não possa ser estudado cientificamente por uma autoridade alemã competente.
Ao abrir os olhos, minha primeira sensação foi um desejo avassalador de visitar o templo rochoso, um desejo que crescia a cada instante, embora eu automaticamente tentasse resistir a ele por algum temor que operava na direção oposta. Em seguida, veio a impressão de luz em meio à escuridão das baterias descarregadas, e me pareceu ver um tipo de brilho fosforescente na água através da vigia voltada para o templo. Isso despertou minha curiosidade, pois eu não conhecia nenhum organismo das profundezas capaz de emitir tal luminosidade. Mas antes que eu pudesse investigar, veio uma terceira impressão, e devido à sua irracionalidade, comecei a duvidar da objetividade de tudo o que meus sentidos pudessem registrar. Foi uma ilusão auditiva, uma sensação de som rítmico e melódico, como um canto selvagem e belo ou um hino coral, vindo do exterior através do casco absolutamente à prova de som do U-29. Convencido de minha anormalidade psicológica e nervosa, acendi alguns fósforos e ingeri uma dose forte de solução de brometo de sódio, o que pareceu me acalmar o suficiente para dissipar a ilusão sonora. Mas a fosforescência permaneceu, e tive dificuldade em reprimir um impulso infantil de me aproximar da vigia para procurar sua fonte. Era horrivelmente realista, e logo pude distinguir, com sua ajuda, os objetos familiares ao meu redor, bem como o copo vazio de brometo de sódio, que eu não tinha visto antes em sua posição atual. Esse último detalhe me fez refletir, e então atravessei a sala para tocar o copo. Ele estava, de fato, no lugar onde eu achava tê-lo visto. Agora eu sabia que a luz era real ou fazia parte de uma alucinação tão fixa e coerente que eu não poderia esperar dissipá-la. Assim, abandonando toda a resistência, subi à torre de comando para procurar a fonte da luminosidade. Poderia, afinal, ser outro submarino, oferecendo uma possibilidade de resgate. Que o leitor não aceite nada do que segue como verdade objetiva, pois, uma vez que os eventos transcendem as leis naturais, são necessariamente criações subjetivas e irreais da minha mente exausta. Quando alcancei a torre de comando, descobri que o mar, em geral, era muito menos luminoso do que eu esperava. Não havia qualquer fosforescência animal ou vegetal ao redor, e a cidade que se inclinava até o rio estava invisível na escuridão. O que vi não era espetacular, nem grotesco ou aterrorizante, mas desfez meu último vestígio de confiança em minha própria consciência. Pois a porta e as janelas do templo submerso, esculpido na colina rochosa, brilhavam intensamente com um fulgor trêmulo, como se uma poderosa chama de altar queimasse em seu interior. Os eventos posteriores são caóticos. Enquanto eu fitava a porta e as janelas iluminadas de forma tão sinistra, fui tomado pelas mais extravagantes visões. Visões tão desmedidas que sequer posso descrevê-las. Tive a impressão de discernir formas dentro do templo, formas tanto imóveis quanto em movimento, e pareceu-me ouvir novamente o canto irreal que chegara até mim quando acordei pela primeira vez. E sobre tudo isso pairavam pensamentos e temores que se centravam no jovem vindo do mar e na imagem de marfim, cuja escultura era duplicada no friso e nas colunas do templo à minha frente. Pensei no pobre Clancy e me perguntei onde repousaria seu corpo junto com a imagem que ele levara de volta ao mar. Ele havia me alertado sobre algo e eu não dei ouvidos. Mas ele era um renano sentimental que enlouqueceu diante de provações que um prussiano suportaria com facilidade. O restante é muito simples. Meu impulso de visitar e entrar no templo tornou-se agora uma ordem inexplicável e imperiosa, que, em última instância, não pode ser negada. Minha própria vontade germânica já não controla mais meus atos, e daqui em diante a volição só é possível em questões menores. Foi essa mesma loucura que levou Clancy à morte, desprotegido e de cabeça descoberta no oceano. Mas eu sou prussiano e um homem de juízo, e usarei até o fim o pouco de vontade que ainda me resta. Assim que percebi que minha partida era inevitável, preparei meu traje de mergulho, o capacete e o regenerador de ar para serem vestidos imediatamente. E logo comecei a escrever esta crônica apressada na esperança de que um dia ela possa alcançar o mundo. Selarei o manuscrito em uma garrafa e o confiarei ao mar ao deixar o U-29 para sempre. Não sinto medo, nem mesmo diante das profecias do insano Clancy. O que vi não pode ser real, e sei que essa loucura que me domina no máximo me levará à sufocação quando meu ar se esgotar. A luz no templo é uma simples ilusão, e morrerei tranquilamente como um alemão, nas profundezas negras e esquecidas. Essa risada demoníaca que escuto enquanto escrevo vem apenas do meu próprio cérebro enfraquecido.
Então vestirei cuidadosamente meu traje de mergulho e subirei com ousadia os degraus daquele santuário primitivo, aquele segredo silencioso de águas insondáveis e eras incontáveis.